nome dEle. Dá um glória a Deus bem alto aí. Aleluia. Oh. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria convidar você pode sentar. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, levante a mão onde você estiver. Glória a Deus aqui, glória a Deus também, glória a Deus lá atrás. Glória a Deus, que Deus abençoe vocês ricamente lá em cima da galeria também. Vamos aplaudir os nossos irmãos. Glória a Deus. Se sintam muito em casa. Nós estamos na casa do Pai, nós estamos entre irmãos, nós estamos na nossa casa, amém? E que hoje o Senhor possa falar poderosamente ao seu coração. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, hoje nós recebemos aqui 2 pedidos de oração. Eu queria orar antes de nós começarmos a ministrar, porque Deus tem falado muito comigo e hoje é algo que nós vamos ministrar um pouco sobre isso também, sobre o poder da oração, o poder da palavra liberada. E nós temos 2 pessoas, nós temos o Vinícius Barbosa, de 22 anos, ele foi diagnosticado com câncer no intestino, e a família pede oração, e nós vamos clamar pela vida dele, e crendo que o Senhor já fez esse milagre, eu creio no poder da cura. Nós temos um outro pedido de oração também, do Roberto Machado. Ele está com a mesma enfermidade, só que segundo os médicos ele está em estado terminal, e os médicos recomendaram que ele fosse para casa, e nós vamos clamar por essas vidas em nome de Jesus. Você crê? Você crê que o Senhor cura? Em nome de Jesus. Eu creio inclusive que o Senhor vai trazer curas hoje, nessa noite, nesse lugar aqui. Mas nós vamos orar pela vida dessas 2 pessoas antes. Pai, nós oramos, Senhor, pela vida, Senhor, do Vinícius Machado, Senhor, do Vinícius Barbosa e do Roberto Machado. Senhor, nós colocamos, Senhor, esses 2 filhos teus, e nós decretamos no mundo espiritual palavras de cura. Jeová Rafá, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que realmente é o Deus que nos regenera, Tu és o Deus que restaura. Por isso, Senhor, nós damos uma ordem agora, Senhor, essa enfermidade que saia desse corpo em nome de Jesus. Toca neles aonde eles estiverem agora, desde a ponta dos pés até a cabeça. Nós damos uma ordem no mundo espiritual, Senhor, que haja um toque no corpo deles poderosamente. Em nome de Jesus, envia os seus anjos ministradores naquele lugar, Senhor, em nome de Jesus. Oh Pai, nós temos a certeza que essas pessoas que pediram oração, elas creem no Teu milagre. E nós ligamos aqui na terra aquilo que já está ligado nos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, em nome de Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amados, eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, hoje pela manhã, e algo que Deus tem falado comigo de várias formas nos últimos dias. Deus tem ministrado algumas coisas no meu coração, mas por incrível que pareça, tem alguns objetivos que Deus ele coloca em vários dias de comunicação do céu sobre as nossas vidas. Parece que tudo isso tem um objetivo comum, que é ministrar coisas que o Senhor quer comunicar para esse tempo. Eu não sei se você está entendendo, mas às vezes nós recebemos palavras diferentes, nós recebemos instruções com várias formas diferentes, mas de fato o que Deus ele está falando tem algo em comum, que o Senhor ele sempre traz como propósito para esses dias.
E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo no livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 10 e versículo 11. Isaías 55, versículo 10 e versículo 11. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Em nome de Jesus. Pai, nós colocamos esse momento na Tua presença e nós te pedimos, Senhor, me usa como o Senhor quer, Pai. Comunica, Senhor, o que o Senhor deseja nesse lugar. Eu coloco, Senhor, meu coração totalmente submetido à condução do Teu Espírito Santo. E nós te agradecemos, Pai, por nós termos o privilégio de nos reunirmos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, uma das coisas mais poderosas que o Senhor tem colocado sobre a igreja de Jesus Cristo, quando nós lemos esse texto, nós vemos o poder da palavra, a palavra de Deus. A palavra de Deus que ela tem uma autoridade de construção, a palavra de Deus que fez com que tudo que não existia viesse a existir. A palavra de Deus que João escreve que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a grande verdade espiritual é que Deus enviou a Jesus, o seu Filho, Cristo vivo, o Verbo encarnado, para que a palavra de Deus se manifestasse e para que se cumprisse também essa palavra que nós acabamos de ler aqui em Isaías. A palavra que o Senhor envia sobre a terra, ela é exatamente assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. E quando Jesus ele foi enviado com um propósito do Senhor verdadeiro. Ele foi enviado como aquele que seria o Redentor, o Salvador, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ele era a personificação de Deus, porque até então as pessoas ouviam falar de Deus, mas ainda era necessário compreender Deus, era necessário ver como que era o comportamento de Deus. Ainda estava na subjetividade, na cabeça de muitas pessoas. De repente, o Senhor ele envia Jesus, a palavra que estava lá no início, que deu ordens na criação, o Verbo de Deus, e Ele habita entre nós. E quando a igreja de Jesus Cristo entende que após a ressurreição de Jesus, nós somos o corpo místico de Jesus na terra, nós somos a igreja de Jesus Cristo na face da terra, e essa igreja, ela tem a autoridade da palavra. A autoridade da palavra, porque o que a igreja fala, nós não estamos falando de um homem, nós não estamos falando de um líder, nós não estamos falando de um pastor, nós não estamos falando de nenhum responsável por ser a voz da igreja, porque a voz da igreja é a voz do corpo de Cristo. A voz da igreja é a voz profética, a voz da igreja é a voz que constrói,
porque ela tem que comunicar a voz do Pai. Ela tem que comunicar o Cristo, aquele que faz existir aquilo que não existe. E esse poder da palavra muda a história. Esse poder da palavra, ele transforma totalmente a vida de pessoas. Esse poder da palavra, ele garante a salvação eterna. Esse poder da palavra está sobre a igreja de Jesus Cristo, porque a igreja de Jesus Cristo é o agente da manifestação da voz de Deus. Agora, o que eu quero que você entenda é que quando nós não entendemos a revelação do poder da palavra que sai da nossa boca individualmente, nós muitas vezes não temos a compreensão. Nós sabemos que as nossas palavras, elas têm poder. Nós sabemos que as nossas palavras, elas são como profecias. Nós reconhecemos que as nossas palavras, elas podem amaldiçoar ou abençoar. Mas a responsabilidade daquilo que sai da minha boca, a responsabilidade é de ligar aqui na terra, para os dias de hoje, exatamente o que o Senhor quer comunicar para esses dias. Nós começamos essa canção, nós começamos essa reunião melhor, e nós tivemos canções aqui falando a respeito de nós cremos na palavra. Nós começamos essa reunião aqui, a abertura dessa reunião falava sobre Pedro andando sobre as águas, porque ele creu em uma palavra que Jesus disse para ele. E Jesus só disse uma palavra: vem. E ele creu e andou sobre as águas. Nenhum outro ser humano teve a capacidade de fazer e de vivenciar e de experimentar o que Pedro viveu. Só que quando você começa a estudar as Escrituras, você começa a ver que o povo de Deus, eles começaram desde o Antigo Testamento a reconhecer a autoridade que há nas palavras liberadas. Quando nós começamos a estudar os filhos de Jacó, ele começa a liberar sobre os seus filhos as bênçãos em Gênesis 49. Ele começa a liberar bênçãos específicas sobre cada um dos seus filhos. Ele começa a profetizar. Ele começa a declarar o que aconteceria com um, o que aconteceria com outro. E é tão interessante, porque quando você começa a estudar a palavra do Senhor, você começa a ver o cumprimento dessas palavras na vida de todos os filhos de Jacó e de todas as tribos que descenderam deles. Porque havia uma responsabilidade muito grande sobre a palavra liberada. Uma responsabilidade sobre nós pais, sobre o que nós falamos com os nossos filhos, o que nós falamos para eles, o que nós abençoamos eles, o que nós profetizamos sobre a vida deles. Eu já contei aqui um dia, o meu filho Levi, ele tem 6 anos, mas acho que ele tinha uns 4 aninhos, mais ou menos, não lembro exatamente. Ele chegou pra gente em casa, ele estava conversando na sala, não lembro, na cozinha acho que era, e ele disse: mãe, eu queria uma capa, você compra para mim uma capa daquelas que a gente fica invisível? Só que ele falava de uma forma que ele não falava invisível, ele dizia que a gente fica indizível. E aí, e a mãe prontamente disse assim: filho, se tivesse essa capa para comprar, quem sabe a mãe poderia comprar, claro. Mas aqui não existe essa capa ainda. E aí eu olhei para ele, ele ficou tão frustrado porque não existia a capa de ficar invisível. Eu disse: puxa, não tem uma capa de ficar invisível, mãe, não tem. E eu olhei para ele e disse assim: filho, não tem ainda, mas quem sabe você tem essa vontade e você pode ser aquele que vai criar essa capa. Quem sabe você vai ser aquele que vai descobrir a forma, o modelo. Ainda não existe. Sabe o que significa isso? Significa que nós precisamos projetar os nossos filhos e as próximas gerações para entenderem realmente que a nossa palavra
elas devem impulsioná-los a viver os projetos de Deus e a grandeza que o nosso Deus tem. Infelizmente, nós sofremos muitas vezes por nós não compreendermos. Jacó, em Gênesis 49, versículo 10, abre comigo aí. Gênesis 49, versículo 10. Ele abençoa um dos seus filhos, Judá, e ele diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. Esse termo Siló significa até que venha aquele que vai reinar. E a ele obedecerão os povos. Já era um texto que estava profetizando o Messias. Já era uma palavra que Jacó estava declarando a vinda do Messias. E amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho a sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho. Meu Deus, era extremamente profético esse texto. E a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Jacó, ele declarou sobre seu filho Judá que ele teria uma autoridade e que o cetro nunca se apartaria dele. E o cetro era uma ordem, era um sinal de governo. E ele estava profetizando, abençoando cada um dos seus filhos. E Deus, ele colocou sobre nós a bênção do leão da tribo de Judá. Para cada um dos seus filhos tinha uma bênção reservada. E a bênção de Judá era a bênção de ter a autoridade, a bênção de reinar, a bênção de ter a autoridade. O cetro, ele é um símbolo de reinado. E é interessante porque Davi, ele era um descendente da tribo de Judá, e ele foi um grande rei. A palavra do Senhor nos fala que nós vamos, na linhagem de Judá, chegar a Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Só que esse governo e essa autoridade, ela não nos é dada dentro dos padrões humanos. Esse governo e a autoridade não nos é dado de acordo com os poderes, com a promoção humana, com cargos, com títulos. Às vezes as pessoas não conseguem nem reconhecer quem é que tem autoridade e quem não tem. É tão incrível porque Davi, ele era um descendente, ele tinha essa autoridade. Ele tinha esse cajado de pastor porque ele era um grande pastor. E ele chega para enfrentar Golias, e Golias, ele olha para aquele cajado. Só que esse cajado era profético, porque era a bênção de Judá ter sempre o cetro e o cajado. E o gigante Golias diz para ele: quem você pensa que eu sou? Você pensa que eu sou um cão para você vir contra mim com um pedaço de pau? Só que o gigante ainda não tinha reconhecido que aquilo não era apenas um pedaço de pau, mas era um sinal de governo. De uma forma simples, o rei que estava no posto, Saul, que estava com uma coroa na cabeça, ele estava totalmente sem autoridade diante daquela luta. Mas nós vemos um Davi com uma autoridade, e quando ele abre a boca, ele começa a liberar palavras de autoridade sobre aquele gigante, porque ele sabe o Deus que ele serve, ele reconhece a unção que estava sobre a vida dele, e ele não precisava ser um rei para ele saber que havia governo de Deus naquele lugar. Ah, irmão, o rei Saul tenta dar um jeito e colocar sobre ele a armadura para que ele tivesse pelo menos uma cara de um guerreiro. Só que a autoridade não é pela aparência. A autoridade não é porque alguém quer fazer você dar certo. A autoridade, ela vem quando nós temos a conexão com a vontade de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. A autoridade, ela acontece quando nós temos a revelação do que Deus quer comunicar nos dias de hoje, e nós permitimos Deus usar a nossa boca para liberar palavras que ligam aqui na terra o que já está ligado nos céus, em nome de Jesus. Quando eu entendo esse princípio espiritual, eu começo a repensar a maneira que eu uso a minha voz.
Eu começo a repensar a maneira que eu entendo o poder das palavras. Eu começo a repensar a insistência carnal de nos encaixarmos em padrões humanos, religiosos, institucionais. Oh, irmão, isso não vai levar a nada. Isso não vai levar a nada. Porque quando eu começo a andar na vontade do Senhor, eu começo a entender que o nosso reinado, ele é espiritual. E que muitas vezes o homem não reconhecerá o cetro que está nas tuas mãos. Mas de fato, quando você abrir a boca, há uma palavra de Deus sobre a tua vida. Mas como que é essa história? Esse José, ele estava na prisão e ele tem uma capacidade de interpretar sonhos que ninguém tem, sim. Como que é a história? Esse Daniel, ele é um escravo que veio de Judá. Da onde? Judá. Ele era um príncipe de Judá. E Daniel, ele falava na Babilônia, no lugar onde todo mundo temia como a maior potência mundial da época. Daniel, ele começa a declarar que os céus, eles governam. Ele declara, os céus reinam sobre esse lugar. Se você estudar a palavra, você vai ver que Daniel mencionou isso. Por que Daniel mencionava isso? Porque ele tinha convicção que não era o Nabucodonosor que tinha o poder da palavra, mas ele tinha a convicção e a clareza no espírito de que o Senhor tinha dado o poder da palavra, o poder de governo e a autoridade, porque ele estava debaixo da bênção de Judá. E essa bênção de Judá, ela nos alcançou em nome de Jesus. Irmãos, eu não estou falando isso para que você agora saia daqui no culto motivado a fazer e declarar todas as coisas, e você vai lá e pega um carro de 500 mil reais e começa a declarar, esse carro é meu. Nós não estamos aqui numa brincadeira de tentativa e erros. Nós não estamos tentando ver se vai dar certo. Mas nós estamos aqui com uma responsabilidade, que nós somos uma geração no trilho da eternidade, e que essa geração tem responsabilidades para essa época. E o que nós comunicamos tem que ser exatamente o que o Senhor quer comunicar para esses dias. Esse poder está liberado sobre as nossas vidas, como Deus usou nos dias de Samuel. O Senhor deu essa autoridade. Samuel 3, a palavra do Senhor diz que Samuel, ele estava dormindo e ouviu chamar pelo seu nome. E é tão interessante, a palavra do Senhor diz que já não era comum Deus falar naqueles dias, mas de fato a gente sabe que Deus falava. O que não estava tendo era alguém que ouvisse. E a Bíblia diz que Samuel, ele estava dormindo aonde ficava a arca. Ele teve que se deslocar daquele lugar para ir até o quarto de Eli, que era um outro ambiente. Quer dizer que Eli, ele resolveu ter os seus aposentos e descansar num lugar distante da presença. E quem estava pertinho do Senhor, e quem estava dentro do lugar onde a arca estava, conseguiu ouvir. Deus estava falando, mas não tinha ninguém disposto para ouvir. E de repente Samuel, ele ouve novamente, conforme ele foi instruído por Eli. E ele ouve aquela voz chamando o seu nome, Samuel, Samuel, e ele respondeu, fala, porque diferente do que tem acontecido nos últimos dias, Deus, o teu servo aqui agora ouve. E o Senhor começa a dar ordens para Samuel, o Senhor começa a ministrar Samuel, para que ele fosse a voz de Deus naquela geração. Aquela geração era uma geração corrompida, a religião estava corrompida, não havia, era um lugar extremamente corrupto. A casa de Eli havia tanta corrupção, e parecia um absurdo Ana colocar o seu filho Samuel para ser criado por Eli, porque ela estava colocando ele no lugar, humanamente falando, o pior lugar para se colocar alguém para ser criado. Mas como assim? Para um povo judeu isso seria uma honra. Mas
A fama dos filhos de Eli já era muito grande. O pecado dele já era conhecido. Ele foi muito novinho, muito criança. Ele aprendeu os valores dentro daquela casa. Só que o Senhor estava levantando alguém para ser a voz do Senhor naqueles dias. Por que eu estou falando isso? Porque o cenário que nós vivemos hoje, quem sabe, seja um desafio para a igreja nos próximos dias. Nós estamos com cenários geopolíticos no mundo inteiro terríveis. Como nós temos uma atuação no mercado financeiro, eu e minha esposa há alguns anos, nós trabalhamos notícias o dia inteiro. O dia inteiro. Aqui está todo mundo falando bastante das eleições, porque é o assunto que vende. Mas nós estamos num colapso mundial. Nós estamos prestes, quem sabe, a ter uma fome na Europa nos próximos anos. E eu não estou aqui como profeta do caos. Nós cremos que o Senhor pode agir. Nós estamos, quem sabe, diante da maior crise de empregos que a Europa viveu desde a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos num processo de desglobalização terrível no mundo. Polarizações. Nós estamos com o nosso país dividido ao meio. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu não quero, obviamente, assustar você, porque nós temos o poder da fé, nós cremos no Senhor. Mas o nosso desafio não está em sabermos, quem sabe, nos posicionar politicamente nesses dias. Embora nós tenhamos que exercer com sabedoria a nossa cidadania nesse país, e nós temos responsabilidades com o nosso voto, e você tem que fazer isso com sabedoria, de acordo com os princípios da palavra, e nós defendemos isso. Mas esse, quem sabe, não é o nosso desafio, irmãos, porque eu acho que praticamente todo mundo já entendeu isso. O nosso desafio também não está até mesmo em suportarmos uma possível perseguição contra a igreja, porque de fato o que acontece é que todas as vezes que a igreja foi perseguida, a igreja ela cresceu. A igreja ela passou por depurações. Mas quem sabe o nosso desafio nos dias de hoje é nós sabermos de fato que o que nós estamos falando é a voz de Deus para esses dias. Quem sabe o nosso desafio é termos a convicção e a certeza que nós estamos ouvindo a sua voz e manifestamos a palavra de acordo com aquilo que Ele tem falado. Não de acordo com os nossos interesses, não de acordo com os interesses do nosso país, porque para Deus não existe a igreja brasileira, para Deus não existe a igreja americana, para Deus existe a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, Ele quer usar o poder absoluto de Cristo para que nós venhamos manifestar essa palavra de Deus com autoridade. E essa palavra de Deus, engana-se quem pensa que eu estou falando apenas da pregação do Evangelho, que é algo muito importante e fundamental. Mas essa palavra de Deus significa você sair desse culto, dessa reunião de domingo à noite, e amanhã você ser a quem manifesta a palavra de Deus no teu trabalho, nos teus negócios, nos seus estudos. Você ser um agente da manifestação da voz de Deus nesses dias. Você ser um agente daquilo que é a vontade do Senhor para esses dias. Ter a convicção de que você não está tentando, falando, em nome de Jesus, se Deus quiser. Tira isso do vocabulário, porque está nascendo em nome de Jesus os dias de Samuel, em que o Senhor está levantando uma igreja com autoridade, em nome de Jesus. E nós não estamos aqui tentando dar certo, mas o que o Senhor mandou falar, o Senhor vai usar a tua boca e vai se cumprir em nome de Jesus. Irmão, você não colocou os teus filhos nesse mundo para você tentar educá-los,
Mas existe uma palavra de Deus sobre a tua vida. Existe um propósito de Deus antes mesmo que as mães engravidassem. Havia um propósito para os seus filhos. Agora é necessário você ouvir a voz do Senhor para esses dias. É necessário nós termos Anas dispostas a entregar o que o Senhor pede, porque são pessoas que entendem a voz do Senhor e que se tornam a voz de Deus nesses dias. A voz não pode calar. A voz, deixa eu falar uma coisa para vocês baixinho, para ninguém ouvir. Nenhum partido político nesse país ou no mundo pode calar a voz da igreja. Pastor, e se aconteceu alguma coisa diferente do que eu votei, Deixa eu falar uma palavra de Deus para a tua vida, pouco importa. Porque o cetro e o governo continuam na mão da igreja de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Mas o que significa? Significa que Deus vai usar o poder absoluto de Cristo para manifestar através da igreja. Por isso, não terceirize o poder da palavra para alguma pessoa específica. Não mesmo, não é para quem tem o microfone na mão que tem o poder da palavra, ou que pode falar em nome da igreja. Sim, nós temos líderes constituídos por Deus dentro da nossa igreja, dentro das igrejas. Mas o que eu quero dizer para você é que isso não nos exime da responsabilidade de nós sermos agentes dessa voz. E essa voz, essa palavra que é Jesus Cristo, se Ele habita verdadeiramente dentro de nós, Deus Ele quer que você abra a tua boca e manifeste a essência que está dentro de você. E é tão interessante porque a Bíblia diz que o Senhor Ele tem voz de muitas águas. E todas as vezes que eu leio esse texto, em Apocalipse capítulo 1 fala sobre isso, Ezequiel fala sobre isso. Ezequiel ele fala numa forma que dá a entender que é uma voz de comando para uma tropa de exército. Então é um sentido diferente. Essas águas não são águas normais, elas são águas que agem, elas são águas que elas determinam, são águas que realizam. E se você olhar biblicamente, não sei se teologicamente aqui é uma interpretação pura e simples minha, mas não é uma fundamentação teológica, isso que eu quero dizer para você. Mas todas as vezes que a palavra fala em muitas águas, ela está falando de multidão de pessoas. E todas as vezes que nós falamos que o Senhor Ele tem uma voz de muitas águas, sabe o que eu creio no meu espírito? É que o Senhor levantou bilhões de pessoas no mundo para que tenham apenas um som, para que tenham apenas uma palavra. Ah, mas eu gosto mais do vermelho, eu gosto mais da igreja preta e eu gosto mais da igreja branca. Mas a palavra tem que ser uma só. Ah, eu gosto da igreja com iluminação, eu gosto da igreja no escurinho. Mas a palavra tem que ser uma só. E quando essa palavra ela se manifesta, começa a agir no mundo espiritual, porque o mundo espiritual ele se move por palavras. E o Senhor Ele está dando autoridade e governo sobre as nossas vidas, quando nós estabelecemos esse poder. E esse poder da palavra, quando Jesus Ele começa a usar o seu corpo na terra, e liberar palavras aqui na terra, que nós cremos nesse mover, pela palavra, Ele vai nos fazer justiça. E fazer justiça significa o Senhor vai colocar todas as coisas em ordem em nome de Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor coloca todas as coisas em ordem. Aonde existe abundância de pecado, o Senhor traz a sua graça e organiza todas as coisas. Aonde está aquele destruído, pelo poder da palavra, coloca em ordem a vida daquela pessoa. Sabe que é incrível? Porque a palavra do Senhor em 1 João diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Significa que todo o distúrbio da relação entre o homem e Deus,
todo o desequilíbrio que houve por causa do pecado, todos os desajustes, a necessidade de reconciliação, se fez possível através de Jesus Cristo na cruz. O que a palavra nos diz, que porquanto há um só Deus, quando Paulo escreve a Timóteo, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é o mediador, aquele que está constituído para as nossas causas espirituais, aquele que está constituído para transformar o caos em ordem, aquele que tem o poder de mediar, significa resolver conflitos, aquele que quando você chegar na tua casa, você pode decretar em nome de Jesus, o teu casamento restaurado. Exatamente esse casamento que às vezes você não tem esperança mais, exatamente esse caos, quando você dá uma ordem, mas porque você sabe que o que está usando não é uma palavra que você está colocando por alguma tentativa humana e carnal, mas é porque você está inspirado no Espírito Santo de Deus e na sua palavra. Pelo poder do som no mundo espiritual, a sua voz ela chama a justiça aos seus servos. A voz do Senhor Jesus chama a justiça aos seus servos e coloca em ordem todo o caos em nome de Jesus. A Bíblia diz que a terra ela era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus ele pairava sobre a face das águas. Quando há um encontro do Espírito com a palavra, há uma explosão de milagres, há uma explosão de construções. E o Senhor ele começou a decretar ordem, e Jesus ele estava lá e declarou-se: haja luz, e houve luz. E assim começou a colocar todas as coisas em ordem, a ponto inclusive de que quando o Senhor ele faz o homem, Deus ele coloca o homem no jardim, e o jardim significa um lugar de ordem, tudo perfeito, porque o caos se transformou num jardim. O que eu estou querendo dizer com isso é que quando nós temos essa convicção no nosso espírito, e que o Senhor ele te dá essa autoridade na palavra, não importa o caos que esteja em qualquer ambiente, no ambiente político, no ambiente dos teus negócios, no ambiente familiar, na saúde, não sei o que você entende, mas o que eu quero que você guarde essa palavra no teu espírito: o poder da palavra coloca em ordem o caos em nome de Jesus. Amém? Esse poder da palavra, ele destrói o impossível. Esse poder da palavra, o som da sua voz cura. O som da sua voz cura. A palavra do Senhor diz, no capítulo 1 de 1 Samuel, que Eli falou para Ana: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Eli estava desviado dos propósitos de Deus, literalmente. Ele estava ali cumprindo apenas protocolos sacerdotais. Um homem que já não tinha mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E Ana ouviu essa palavra saindo da boca desse homem, e ela fala: acha a tua serva à mercê diante de ti. E assim ela foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais o mesmo. Sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo que o poder não estava em Eli, mas estava na palavra, e a palavra é Cristo. Diferente desse evangelho coach que nós ouvimos muitas vezes, que você sai declarando coisas que você deseja para a tua alma. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você está tão tomado pelo Cristo, Deus vivo, do Senhor poderoso na tua vida, que você já não se responsabiliza mais por aquilo que você fala. Porque você é tão tomado pelo poder de Deus, que ele começou a declarar exatamente o que o Senhor estava desejando para aqueles dias. A grande verdade espiritual é que o poder que ele não tinha, o Senhor colocou a sua palavra nele. Eu quero falar uma palavra de Deus para a tua vida. O que aconteceu em Ana pode acontecer conosco.
A palavra invadiu as áreas estéreis espirituais daquela mulher. Esterilidade espiritual, ela não conseguia gerar aquele que seria a voz profética para aqueles dias. Aquela palavra, ela entrou, como nós conhecemos na palavra do Senhor, como uma espada de 2 gumes. Ela entrou num nível de profundidade que nenhum medicamento poderia entrar. Ela entrou num nível de profundidade que nenhum psicólogo conseguiria resolver. Essa palavra, ela entrou tão profundamente, e era algo simples. Ele só disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizesse. Ligou na terra o que já estava ligado nos céus. Aquela mulher, ela sai daquele lugar tão transformada, curada, porque Deus havia fechado a sua madre, mas era necessário que a palavra de Deus abrisse a sua madre. E eu quero falar uma palavra. Essa palavra está em nós, e Deus, Ele manda que nós venhamos usá-la. Hoje, quem sabe, é o dia que o Senhor está decretando o início de um tempo de profecias no nosso meio. Quem sabe o Senhor está liberando um tempo em que nós vamos ter um discernimento profético no nosso meio que nós ainda não tínhamos antes. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Nós vamos ter pessoas tomadas pelo poder de Deus e carregadas de uma unção do Senhor, que aquilo que é impossível vai começar a se tornar possível pelo poder da palavra. O profeta Jeremias, no capítulo 23, no versículo 29, diz: não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a pedra? A minha palavra tem poder de fogo, ele tem poder de martelo. Não há nada impossível, não há nada duro, não há nada que seja inquebrável, não há nada que a minha palavra não possa fazer. O Lázaro, ele saiu para fora porque ele ouviu esse poder desse som que destrói o inimigo, que era a morte. E eu quero dizer para você, o que o Senhor, Ele está querendo é que você, e Jesus, tem um detalhe na Bíblia que diz que Jesus, Ele clamou em alta voz. Jesus, Ele clamou em alta voz. E, gente, tem umas coisas interessantes na palavra, porque Jesus, Ele chegou a curar pessoas à distância. Ele não precisava que alguém ouvisse, mas Ele estava dando ensinamentos do poder da palavra, e Ele era essa palavra. Eu sei que enquanto nós estamos aqui estudando esse texto na palavra, enquanto nós estamos aqui entendendo a responsabilidade do que nós falamos, a palavra de Deus, ela está entrando aqui na vida de pessoas aqui nesse lugar agora. Eu creio no meu espírito que o Senhor, Ele está restaurando casamentos que estavam já determinados a falir, mas não vai acontecer isso, porque a palavra do Senhor restaura em nome de Jesus. Eu creio no poder da cura que há nessa palavra. Deixa a palavra entrar no vale de ossos secos da tua vida em nome de Jesus. Deixa essa palavra te regenerar, deixa essa palavra te encher de autoridade, deixa esse som invadir o teu interior em nome de Jesus. Deixa esse som tocar nas áreas mais estéreis da tua vida, em nome de Jesus. E esse poder desse som que restaura, ele inaugura um novo tempo. Diga assim: em nome de Jesus, eu não volto para minha casa da mesma maneira que eu entrei por aquela porta. Sabe o que significa isso? Significa que eu estou verbalizando, que eu reconheço que há um poder da palavra de Deus agindo na minha vida. Há um poder dessa palavra. Mateus no capítulo 3, versículo 16, a palavra do Senhor diz que Jesus, Ele foi batizado, e logo depois de Ele ser batizado, saiu logo da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre Ele. E como eu falei para vocês, aqui está acontecendo de novo aquele encontro magnífico entre o Espírito e a palavra. E de repente, eis que uma voz dos céus que dizia:
eis uma voz dos céus que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Por uma questão lógica, o batismo de João era um batismo de arrependimento. É óbvio que não era necessário Jesus, porque ele era um Cordeiro Santo, passar pelo processo do batismo do arrependimento por causa dos seus pecados. Mas ele fez questão de fazer isso. A palavra do Senhor nos diz que ele mesmo menciona isso para João. Só que esse batismo ele tem um significado muito maior do que propriamente um ensinamento de que nós temos que nos batizar. Esse batismo que parece algo tão óbvio, mas esse batismo de João manifesta no mundo físico e espiritual. Aquilo que está no mundo espiritual se manifesta melhor no mundo físico, fazendo com que as pessoas ouçam, todas as pessoas ouvem naquele lugar, o poder da palavra de Deus. E esse poder da palavra, ele estava inaugurando um novo tempo. Irmãos, deixa eu falar uma palavra de Deus para a tua vida. Se encha de fé aí onde você está agora. Se encha de fé aí onde você está agora. E creia que o Senhor ele está inaugurando um novo tempo na tua vida em nome de Jesus. Tem algumas coisas que, lutas, elas precisam ter hora para terminar. Eu não estou dizendo para você que você não vai passar por lutas, mas você não pode ser uma vida inteira nas mesmas lutas. É porque às vezes existe uma palavra que foi liberada, que ainda não inaugurou um novo tempo, porque você não recebeu essa palavra em você. Ou quem sabe as palavras que saem da tua boca, na tua casa, no ambiente das tuas aflições, lá onde você passa com todos os teus desafios da vida, elas não concordam com aquilo que você recebeu do Senhor. Elas são palavras muitas vezes distantes. Elas são palavras que são totalmente afastadas. Deixe esse poder invadir o teu interior. Deixe esse poder da fé fazer com que aquilo que é impossível aos olhos humanos comece a acontecer através da igreja. Vamos deixar de ser constatadores de realidade da terra. Vamos deixar de ser comentaristas do caos do mundo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos ser mais proféticos. Os pais precisam ser mais proféticos sobre os seus filhos. Nós precisamos dessa autoridade da igreja se manifestando nesses dias. Não coloque a tua esperança num presidente da república, mas creia na palavra que o Deus poderoso liberou sobre a tua vida em nome de Jesus. É isso. Nós precisamos de uma igreja que tenha um cetro. Nós precisamos de uma igreja que tenha o cajado do pastor na mão. Nós precisamos de uma igreja com a autoridade do governo. E essa autoridade, tudo que tem roubado a autoridade do Senhor das tuas vidas, pensamentos, entendimentos religiosos. Muitas vezes nós pegamos até alguns textos na Bíblia para fundamentar concepções religiosas dentro de nós, que elas apenas abafam a vontade de Deus, elas não servem para mais nada. Eu vou falar uma palavra para você, eu quero que você receba ela em amor. Eu tenho ministrado um pouco sobre isso há alguns dias. Tem coisas que às vezes o diabo não precisa tirar pessoas da igreja e mandar para a balada lá na... A única coisa que ele precisa é manter a igreja dentro das cadeiras do templo. E que essas pessoas se casem na igreja, que elas tenham filhos na igreja, que sejam formatados dentro de padrões religiosos que são totalmente antagônicos à vontade de Deus. Apáticos em relação ao mundo espiritual. Uma igreja que não toca na sociedade. Uma igreja que não manifesta o reino de Deus. Uma igreja que não faz com que o mundo que precisa ser tocado pelo sal seja tocado pelas nossas vidas. Agora o Senhor está te dizendo que é um tempo
de você declarar a palavra rema, a palavra, expressar a palavra revelada. Porque não adianta eu ter uma revelação e ela estar guardada dentro de mim, mas eu não declarar ela todos os dias sobre a minha vida, eu não declarar essa verdade sobre o nosso país, eu não declarar essa verdade sobre os próximos anos, as próximas gerações, sobre os nossos jovens, sobre as nossas crianças. Não adianta de nada você ter a revelação, não adianta você comprar uma passagem para ir na próxima convenção, que você quer conhecer a próxima revelação, não adianta você comprar uma Bíblia com um outro comentarista para você ter mais uma revelação. O que Deus quer é que aquilo que você já recebeu dele, você apenas declare, você expresse a revelação que Deus já te deu, que você se movimente de acordo com a revelação que o Senhor já falou. Por que nós muitas vezes guardamos tantas informações dentro de nós, de pessoas que muitas vezes falaram coisas há muitos anos e aquilo se tornou tão verdade, e às vezes nós esquecemos de profecias que foram liberadas sobre as nossas vidas, nós esquecemos de algo que Deus já falou. Que o Espírito Santo hoje, ele te traga à memória aquilo que te traz esperança. Que o Espírito Santo hoje te relembre as palavras que estão sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu creio no meu espírito que hoje o Senhor, ele está chamando da sepultura ministérios que estavam enterrados. O Senhor está levantando em nome de Jesus. O Senhor está chamando da sepultura famílias que estavam destruídas. E o Senhor diz: há um novo começo. Essa palavra já estava sobre você e você ainda não lembrava mais dela, mas agora eu estou trazendo à tua memória essa palavra, porque ela sempre existiu, só faltava você ter a autoridade de declarar a palavra já revelada. Hoje o Senhor te trouxe nesse lugar, e quem veio nesse culto, e quem está nos assistindo, quem sabe pela internet, há uma responsabilidade sobre o que você está ouvindo. Há uma responsabilidade, porque a partir de hoje você precisa mudar a maneira que você fala. Você sabe que o mundo espiritual, ele se move pelas palavras que saem da tua boca. Existem demônios que se alimentam de palavras de crente, por incrível que pareça. Mas que a nossa palavra seja uma palavra que concorde todos os dias com aquilo que Deus já falou a nosso respeito, e que você internalize ela dentro de você. E como Ana, a Bíblia diz que ela sai daquele lugar que o semblante dela já não era mais o mesmo. Sabe por quê? Porque antes mesmo dela ter relações com seu marido, antes mesmo dela ter no seu ventre uma criança sendo gerada, ela se encheu da palavra. E ela saiu grávida da palavra. Ela saiu curada pela palavra, porque ela internalizou a palavra. Jeremias no capítulo 15, ele diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor, Deus dos exércitos. Quando o Senhor liberar uma palavra, come ela, se alimente dela, grave ela. Tinha uma época que eu viajava muito, e às vezes eu estava, quando era um lugar que a gente estava viajando de carro, alguma coisa assim, Deus ia me dando palavras, e eu só colocava o celular para gravar. Eu lembro que eu fazia aqui muito, às vezes ia para Curitiba de carro, e não foi nenhuma nem duas vezes que eu subi aquela serra depois de Joinville, chapado no poder de Deus. E aí eu ia gravando as coisas que Deus estava me falando, e muitas das coisas que Deus falou comigo dentro daquele carro, anos depois se cumpriram, que pareciam coisas absurdas, mas sabe o que aconteceu? Humanamente poderia ser algo impossível, mas eu internalizava essa palavra. E tem gente que acha que você ouvir a palavra vai se acabar a tua luta. Às vezes ela não acaba, mas o teu interior muda. A maneira que você reage muda.
Porque você começa a fazer a profecia da verdade. E quando você começa a profetizar a verdade é o que Deus ordenou. Ezequiel 37 diz que então profetizei segundo me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Porque profetizar a palavra de Deus, o caos vai ser transformado em nome de Jesus. Eu quero convidar vocês a se colocar em pé nesse momento. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você ouvisse no teu espírito, e eu não estou falando aqui de um som desse microfone apenas, mas eu estou falando de algo que Deus quer fazer. Ouça esse som poderoso que Samuel vai nascer na tua vida. Ouça esse som poderoso. Que você já volte para a tua casa com um semblante diferente. Amanhã você vai acordar e a tua oração já não vai ser mais uma oração de pedição para Deus. Mas a tua oração será uma oração de gratidão por aquilo que Deus falou. Mas ainda não mudou nada. É que Deus, Ele tem algo muito especial com a tal da gratidão. Porque a nossa gratidão determina o quanto nós cremos no que Ele falou. Jesus, quando Ele foi orar por aqueles pães e peixes que o menino tinha, a palavra do Senhor diz que a primeira coisa que Ele faz, Ele não fala para o Senhor: Senhor, multiplica esses pães, multiplica esses peixes, mas Ele agradece ao Senhor. E quando Ele dá graças ao Senhor, aquela multidão, ela começa a comer. 5.000 pessoas se alimentaram, fora as crianças e mulheres. E a palavra do Senhor diz que ainda sobraram 12 cestos cheios. O que acontece é que Jesus, Ele nos ensinou que há um segredo na gratidão. Há um segredo na gratidão. Quem sabe hoje tem pessoas aqui que vão pedir perdão a Deus porque você construiu coisas que você não queria viver na tua vida com as tuas próprias palavras. Pastor, o que eu falo? O que eu faço? Eu falei tanta coisa que era totalmente diferente do que Deus tinha falado. Eu fui muito incrédulo. Eu perdi muito tempo na minha vida amaldiçoando a minha própria família. Eu amaldiçoava o meu trabalho e dava o dízimo em casa, dava o dízimo na igreja, pedindo para o Senhor me prosperar. O que eu faço agora? Há um segredo que nós podemos executar no mundo espiritual. Todas as palavras que saíram da tua boca de maldição, você vai liberar novas palavras de bênção nas mesmas situações. Abre a tua boca agora e começa a profetizar. Começa a profetizar sobre o teu ministério. Quem sabe você só estava cansado. Quem sabe você só estava cansado, mas as palavras que saíram da tua boca, até quando você estava sozinho, não eram apenas palavras de desânimo, mas eram praticamente palavras de maldição. O que é isso que você está querendo dizer? Estou dizendo que há um som poderoso da voz de Cristo no meio da igreja. Pode abrir a tua boca. Pode começar a profetizar. Comece a profetizar curas. Comece a profetizar restauração. O som de muitas águas está nesse lugar em nome de Jesus. Aleluia. Me leva com os teus rios que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer, a provocar-te a querer mais do que